Oi, eu sou a Lu Oliveira e decidi testar o modo caverna. Esse tende a ser o primeiro vídeo de uma série de pelo menos 12 vídeos, onde você pode acompanhar todo o processo, todos os insights e descobertas desse teste, onde eu decidi ser o meu rato de laboratório no meu próprio laboratório. Para quem não sabe, o modo caverna é um período de exclusão de distrações do mundo externo. Ele tem como convite para que você faça uma jornada introspectiva e foque integralmente nos seus próprios objetivos. A grande promessa é: suma por um tempo e volte irreconhecível. Eu acho que isso vem muito daquele lugar, daquelas novelas adolescentes em que a gente era o excluído da turma e aí tirava um tempo sabático, sumido da galera, e quando voltava, voltava irreconhecível, toda linda e poderosa. Chega a ser um convite tentador, não é verdade? Mas eu não sei você, eu não consigo me excluir do mundo externo. Não consigo dizer: vida, espere aí que eu já volto e vou cuidar de tudo, fiquem aí e não se movam enquanto eu me torno uma pessoa melhor. Por isso eu decidi testar esse modo caverna sendo uma pessoa normal, para responder algumas perguntas ao final desse período. Será que 3 meses são suficiente para mudar a vida de alguém? O modo caverna não coloca tempo específico. Você pode determinar esse tempo e eu estou decidindo fazer isso de setembro até dezembro. Outra pergunta é: será que uma pessoa normal consegue viver a sua realidade e ainda assim ter foco intenso nos seus objetivos, fazendo com que isso se realize ao longo desse período? Será que esse modo caverna interfere na nossa saúde física e mental? Quais são os ganhos e os benefícios de realmente focar nos seus objetivos? Quais são as barreiras que você enfrenta quando determina objetivos e se determina a persegui-los com foco e muita dedicação? Além do tempo de exclusão, para realizar o modo caverna, ele tem 3 pilares fixos. O primeiro é que você faça atividade física todos os dias. O segundo é que você evite fontes dopaminérgicas artificiais. Excesso de redes sociais, drogas, pornografia, videogame e todas essas atividades que promovem uma dopamina ruim, digamos assim, aquela dopamina que vem rápido e vai tão rápido quanto chega. O terceiro pilar é que você aprenda algo todos os dias e torne essa informação útil. É o meu objetivo aqui com esses vídeos. Além disso, você tem outros pilares que são chamados pilares flexíveis e você pode determinar quais são de acordo com os seus objetivos. Eu vou te contar quais são os pilares que eu escolhi para realizar, até porque é isso que eu vou estar trazendo para vocês aqui como update durante esse período. Então, o primeiro pilar que eu escolhi é organização mental. Eu parei para pensar e refletir o quanto a minha mente acaba cansada no final de todos os dias. E quais são as coisas que têm realmente consumido a minha mente. E o que eu descobri, na verdade, são uma série de pendências que eu vou deixando para resolver assim que der tempo. Então, eu resolvi que o tempo que vai dar é agora, nesse período de 3 meses. Tenho várias coisas em casa que eu preciso organizar. Cômodos, livros que eu preciso me desfazer, espaços que eu preciso organizar, guarda-roupa, organizar os armários da cozinha, enfim. Tem uma série de coisinhas que eu vou deixando ali para quando tiver tempo. Mas esse tempo nunca chega porque eu não crio esse tempo. Então, esse vai ser o meu primeiro pilar, para desanuviar a minha mente e ter um pouco mais de clareza mental. A segunda coisa é eliminar desculpas que eu sempre tenho para não me dedicar com mais intensidade ao meu trabalho. Então, eu estou sempre criando um site, eu estou sempre criando uma página de vendas, mas esse estou sempre vem desde 2018 e até hoje as coisas não estão realmente estruturadas. Até porque muitas vezes eu me envolvo na criação e na estrutura do negócio das minhas alunas e acabo deixando o meu para quando tiver tempo. Então, esse é o meu segundo pilar, focar totalmente na minha produção de conteúdo e na estruturação digital do meu negócio. E o meu terceiro pilar é cuidar um pouco melhor da minha espiritualidade. E aqui nada tem a ver com religião. Espiritualidade é você estar mesmo integrado ao todo, é você estar mais presente, se sentindo parte desse universo todo que a gente participa. E para isso eu decidi trazer o yoga com mais intencionalidade no meu dia. Eu quero promover mais tempo de integração presente com a minha família. Não que a gente não passe tempo juntos, a gente até passa, mas muitas vezes é ali, na hora que dá, no tempo que sobra, então eu quero viver isso com mais intencionalidade, como se fosse um compromisso com hora marcada mesmo. Meditação todos os dias e um pouco mais de contato com a natureza. Por que eu decidi fazer isso? Primeiro, porque eu tenho essas infinitas desculpas de que me falta um tempo, agora não dá, e eu venho vivendo o mesmo ciclo, lógico que de formas diferentes, mas eu percebi que são as mesmas desculpas, as mesmas conversas há anos.
Então eu quero realmente terminar esse ano eliminando todas essas desculpas. Talvez eu crie novas, mas eu preciso eliminar isso. Pensa aí você também, quantas coisas na sua vida você tem o desejo de realizar, mas está travado, bloqueado pelos mesmos motivos. Há anos, há meses, sei lá há quanto tempo. Tem uma frase que diz: o resultado que você ainda não tem está nas coisas que você ainda não faz. E eu me percebi uma excelente desculpista, inventando uma série de justificativas para justamente não fazer o que deve ser feito. Eu tenho me percebido muito indisposta, sem energia, você se sente assim também? E gastando muito tempo com o que não interessa. Eu confesso que sou uma viciada em memes. Manda pizza família, sabor... Cala a boca, cachorro! E acabava passando muito tempo ali, scrollando o Instagram, assistindo um monte de vídeo de babaquice, e quando ia ver, já tinha passado 1, 2 horas que eu poderia estar me dedicando a coisas que eliminariam as desculpas que eu venho me dando há anos. Eu estou cursando uma pós em neurociência e comportamento, e a minha cabeça tem fervilhado com uma série de possibilidades e também insights que eu venho tendo e observações que eu venho fazendo sobre mim e sobre os meus próprios comportamentos. Eu realmente quero testar, viver esses 3 meses de uma forma que eu nunca vivi, fazendo coisas que eu nunca fiz, me desafiando mesmo, desafiando os meus limites, as minhas capacidades, desafiando a minha mente, desafiando o meu foco, a minha concentração, as minhas próprias desculpas e resistências. Então, só para você saber, hoje eu sou mãe, tenho uma filha de 8 anos, sou responsável pela maioria das atividades aqui de casa, tenho uma pessoa que me ajuda na limpeza 1 vez por semana. A gente mora no interior, então eu moro longe da minha família, não tenho rede de apoio próxima, né? Sou eu e meu marido, que fica fora 2 semanas por mês, então a cada 2 semanas eu brinco que eu sou mãe solteira. E aí, eu quero entender, será que dá para realmente focar nos seus objetivos, mesmo que você tenha um turbilhão de tarefas e atividades para realizar? Será que qualquer pessoa consegue implementar esse modo caverna vivendo a vida? Será que todas as coisas que a gente às vezes escuta como isso é uma desculpa, né, em relação a essa questão de não tenho rede de apoio, tenho filhos, tenho um monte de atividades, realmente são desculpas ou elas realmente interferem no nosso alcançar de objetivos? Será que isso é implementável, aplicável para qualquer pessoa? E eu quero dividir com vocês esses insights, quero trazer isso e quero também que vocês participem desse movimento, deixando comentários e dizendo aí quais são os desafios que vocês têm e o que a gente pode usar como testes nesse período de rato de laboratório do modo caverna. Para isso, eu escolhi alguns livros que eu vou dividir também com vocês durante esse processo. Eu realizei uma bioimpedância. Hoje é dia 22 de agosto e eu tô aqui no estacionamento da academia para fazer a avaliação física. Vamos ver em que pé que tá esse corpício e o real trabalho que a gente vai ter para viver todo esse movimento de transformação. E também um exame de sangue bem completo, porque no final desse período eu quero fazer isso novamente para que a gente possa comparar os resultados na saúde antes e depois. Preciso dizer também que eu venho sofrendo com crises intensas de insônia. A última vez eu fiquei 17 dias dormindo uma média de 2 a 3 horas por noite. Eu sei que as atividades físicas fazem total diferença, então eu estou há 2 meses sem praticar atividade física, justamente para que eu pudesse começar esse modo caverna do absoluto zero. Também não tenho cuidado muito da minha alimentação, tenho seguido uma alimentação desregrada até. Lógico que eu já fui muito pior, eu era uma pessoa que almoçava fandangos e Coca-Cola. Hoje eu busco uma alimentação um pouco mais saudável, mas ainda não tá lá essas coisas. Aqui a gente come muito fora, pede bastante comida também. Então isso também vai me ajudar a partir do marco zero, porque dentro do meu modo caverna tem um plano alimentar que eu vou dividir também com vocês. Tem um tempo que não produzo bastante conteúdo para as minhas redes sociais, vocês podem ver até pelo último vídeo aqui do YouTube, então tá tudo muito desregulado. A gente vai partir realmente do absoluto zero para medir realmente os resultados desse período de foco e concentração. Então, eu vou mostrar aqui alguns livros que eu escolhi e ao longo dos nossos vídeos eu vou falando um pouquinho sobre eles, tá? O primeiro livro é esse daqui, Vitalize Seu Cérebro. Basicamente, ele é uma tradução meio que do modo caverna. A promessa dele é seja produtivo e feliz pela vida inteira. Esse é um livro que fala bastante sobre demência e Alzheimer. Então, como que a gente pode fazer para trabalhar o nosso cérebro para que ele funcione melhor? Dentro desse livro, a gente tem 5 fatores. Fator cognitivo, que é você aprender coisas novas, fazer coisas novas para estimular novas áreas do seu cérebro, né? Muito relacionado à neuroplasticidade. Fator dieta, então uma alimentação saudável. Atividade física, né? Que é o fator físico. Então isso também já faz parte, já está englobado ali dentro do modo caverna, o primeiro e esse pilar de atividade física.
Fator relacionamentos, então fator pessoas, né? Você manter relacionamentos saudáveis mesmo. E o quinto, que é o fator sono. Dentro desse modo caverna, eu vou priorizar algumas ações justamente para conseguir colher resultados físicos, de saúde física. Como eu disse, eu venho sofrendo bastante com insônia e tá aí um dos objetivos de implementar. Outro livro é esse daqui, O Essencialismo. Esse é um livro bastante conhecido, eu ainda não li. Vou começar a ler esse livro durante esse período. E esse aqui que eu comprei, ele tem um programa, um desafio de 21 dias de implementação, então a gente vai partilhar também desses movimentos, insights que esse livro trouxe. Eu tenho aqui esse que eu tô lendo agora, que chama Produtividade do Bem. Ele traz a promessa, diga adeus à cultura da exaustão, aprenda como o bem-estar é a melhor ferramenta de produtividade. Estou gostando bastante desse livro, ele traz insights interessantes sobre uma nova forma de enxergar a produtividade, muito alinhado com o que eu trago aqui para vocês, e a gente vai discutir também sobre esse livro ao longo do processo. O Método da Glicose, esse aqui vai ser o livro que vai me dar base de alimentação, né, para sustentar essa dieta. Então a gente sabe, se você não sabe, está sabendo agora, que a glicose, ele é um dos principais vilões, né, de muitas das funções cerebrais, dessa questão de falta de foco, de concentração, desse embotamento, dessa névoa mental, e também em relação à nossa condição física de saúde mesmo, né. Então é um livro que a gente implementa em 4 semanas, ele tem aqui mais de 100 receitas. Lógico que são receitas meio que no padrão americano, muita coisa que a gente não come aqui no Brasil, ou pelo menos não nos horários que ela determina, mas vamos testar esse livro também e assim que começar a implementar, a gente vai conversando sobre ele. Esse daqui é o primeiro livro que a gente vai conversar, O Caminho do Artista. Ele é um livro dividido em um programa de 12 semanas, então ele vai acompanhar todo o processo do modo caverna, que são também 12 semanas dentro do período que eu estipulei. E a gente vai começar falando sobre esse livro aqui. Então, a promessa dele é: desperte seu potencial criativo e rompa seus bloqueios. A Bíblia da Criatividade. Eu não conhecia esse livro, foi uma recomendação da Amazon em algumas pesquisas que eu estava fazendo, e eu decidi comprar esse livro apenas porque quem fala sobre ele aqui é a Elizabeth Gilbert, que é a escritora de um dos meus livros favoritos, Comer, Rezar e Amar. Então, eu fui muito influenciada por ver esse comentário dela aqui nesse livro. Ele tem uma promessa de um programa de 12 semanas, onde semanalmente você tem uma série de tarefas que você precisa realizar. Como eu comecei a ler o livro e nas primeiras tarefas eu já me senti bastante resistente a fazer o que o livro indica, eu decidi realmente ler o livro semana a semana. Eu nem folheei ele, então a gente vai ir descobrindo semanalmente juntos, né, as revelações que esse livro traz, porque na primeira passada de olho ali eu já torci um pouco o bico. E a gente sabe, se você não sabe, está sabendo agora, que a resistência ela é uma etapa importante do processo de mudança. Na verdade, é o que mais pode te atrapalhar dentro de um processo de mudança. E já que é isso que a gente está querendo viver, eu preciso contornar essa resistência. Então, as tarefas dessa semana, elas têm muito um olhar interno. Escrever 3 páginas matinais, então é acordar mais cedo para ter esse tempo de escrever 3 páginas matinais completas, não importa o que você vai escrever, desde que sejam 3 páginas. Eu confesso que fiquei bem resistente, achei, nossa, que bobeira ficar tendo que escrever coisas aleatórias. Escrevi isso nas minhas páginas matinais, inclusive, mas confesso que teve um dia que foi muito interessante, foi um processo bem terapêutico, então tá dando certo, assim, tá sendo uma coisa bem legal de fazer. Eu até comprei esse caderno aqui, ó, bonitão, com uma mensagem bem legal, acho que tem tudo a ver com esse movimento. Eu comecei essa semana, confesso que dos 7 dias eu escrevi 4. Essa foi uma semana bem atípica, não que isso seja desculpa, isso também tá dentro do meu projeto de autotransformação, que é fazer o que tem que ser feito e não ficar dançando em cima das desculpas, mas é importante que vocês saibam que na primeira semana eu já falhei no meu projeto. Tive aí 2 questões emocionais e de rotina mesmo, então eu precisei acompanhar uma pessoa da minha família num procedimento cirúrgico, mexeu bastante comigo emocionalmente, né, fica naquela tensão, naquela preocupação de dar certo. Depois tem o pós-operatório, que eu sou a pessoa responsável pelos cuidados e tudo mais, então isso me tirou completamente da minha rotina, do meu planejado, porque é uma coisa que a gente não tem muito previsibilidade de como vai ser, sem contar que eu fiquei tensa realmente até que tudo tivesse dado certo, acho que super normal.
Além disso, acabei tendo um vídeo aí na internet que viralizou e eu nunca tinha passado por um negócio viral tão grande. Eu já tinha outros vídeos meio que viralizados, mas eram muito pequenos, então, tipo, um teve 10 mil visualizações, depois 50 mil, outro de 100 mil, mas não era nada muito assim. Eram trends, letras de música, nada demais, né? E esse vídeo, eu tive 500 mil de visualizações no TikTok, 300 mil visualizações no Instagram, começou a chegar um monte de gente, muitos comentários, e eu fiquei afoita com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, uma semana que era para eu estar externa às redes sociais, né, não estar com esse foco, eu fiquei realmente focada. Então, foram duas coisas aí que me tiraram do meu objetivo e do que eu realmente queria implementar. A segunda coisa é o encontro com o artista. Ela diz para que uma vez por semana você se leve para passear, para fazer alguma coisa que amplie os seus horizontes e que mexam com seus 5 sentidos. Eu também já criei uma resistência aí, porque eu falei, cara, com a minha rotina, com o meu dia a dia, onde que eu vou passear? Moro no interior, numa cidade pequena, que não tem nada para fazer, para onde que eu vou me levar, né? E você tem que ir sozinho nesse encontro. Não pode levar ninguém, nem se encontrar com ninguém. É um período de você com você mesmo. E ali começaram a nascer várias resistências, de que eu poderia estar fazendo coisas mais interessantes, de que eu podia estar usando esse tempo para outras coisas. Até que ela traz uma frase que eu vou dividir aqui com você. Você possivelmente tentará em algum momento evitar os encontros com o artista. Reconheça essa resistência como medo de intimidade, intimidade com você mesmo. Com frequência, em relacionamentos problemáticos, nós nos acomodamos a um padrão de comportamento que evita o contato com o nosso parceiro. Não queremos ouvir o que o outro está pensando com medo de que isso possa nos magoar. Então, nós o evitamos. Fiquei pensando que muitas vezes, né, o nosso relacionamento mais difícil talvez seja com a gente mesmo. É muito mais fácil a gente ficar dando atenção para os outros, para as questões alheias, externas a nós, do que realmente parar e ouvir o nosso silêncio ou se perceber não tão iluminado, não tão bonito, não tão querido e fofo como a gente acha que é. Além disso, na primeira semana tiveram várias tarefas que eu senti muita dificuldade para fazer. São tarefas muito relacionadas às nossas críticas internas, né? Então, como o nosso cérebro mascara algumas coisas, porque ela diz também que se você está bloqueado em alguma área da sua vida, é porque provavelmente você está sentindo conforto nesse bloqueio. Esse é um bloqueio que evita com que você entre em contato com outras questões. É um processo de autossabotagem, né? A gente sabe bem como que isso funciona. E ela traz aqui vários questionamentos sobre os vilões da sua vida, pessoas que te fizeram duvidar de si mesmo, histórias que você viveu que te fazem criar essas crenças negativas todas que você tem sobre você. E tem um exercício que é para que você escreva coisas positivas. Eu confesso que eu senti dificuldade tanto para escrever coisas negativas quanto positivas. Precisou de um certo empenho, um certo esforço para realmente fazer essa descrição. Então faz aí também o exercício. Pense em coisas, crenças negativas que você tem sobre você e tente tornar essas crenças positivas. Se você não conseguir também, escreva coisas positivas sobre você e perceba como é mais fácil você pensar negativamente do que positivamente sobre você. E eu, durante a escrita, escrevi algumas coisas negativas, o meu cérebro, ele ficava justificando aquelas crenças para que reforçasse que elas eram realmente negativas. Então, quando eu ia passar essa crença negativa para uma positiva, na verdade, ele me trazia algo que eu tinha que fazer para que aquela crença não fosse mais negativa, né? Então, é um cérebro muito tarefeiro. Acho que me entendi nesse lugar. Uma outra coisa que eu fiz também foi pegar todos esses pilares flexíveis, e isso aqui foi uma atitude minha mesmo, uma dica para você aí em relação aos seus objetivos, foi pegar todos os meus pilares flexíveis, né, todas as metas e objetivos que eu quero alcançar, e colocar eles de uma forma bem passo a passo, assim. Então, que eu falei que eu gostaria de organizar a minha casa. Exatamente o quê? Quais cômodos? Quais coisas eu quero organizar em cada cômodo? E dividir, fiz uma lista, né, para cada meta que eu coloquei, todas as métricas, todos os passos que eu precisava dar para que essa meta, esse resultado fosse realmente alcançado. No primeiro momento eu me senti bem ansiosa, porque parece que não vai dar tempo, e aí, ao invés de planejar os 90 dias semanalmente, eu decidi fazer uma semana por vez. Então, eu planejei só a próxima semana, e aí a minha semana sempre começa no domingo, eu sempre organizo a minha agenda, isso já é uma rotina que eu tenho, e aí eu vou fazer isso semana a semana para que eu não fique muito ansiosa. Então, é uma dica para você também. Se quando você olha para os seus planos, eles parecem grandes demais, e mesmo que você divida eles em etapas pequenas, você ainda assim se sinta ansioso, então planeje só o próximo passo, né? Coloque de forma executiva as coisas que você precisa fazer, mas
só do primeiro passo, só do próximo passo. Bom, essa primeira semana foi bem intensa, completamente surpreendente, eu diria, porque eu não imaginava realmente que eu ia resistir ao processo, eu achava que eu estava super decidida e aberta, mas esse livro aqui me fez perceber muita resistência em seguir passos que não foram definidos por mim, né? E isso está sendo bem interessante, assim, me desafiando a fazer coisas de um jeito que eu nunca fiz, porque eu sempre fui a minha própria comandante e eu sempre segui as minhas próprias regras. E esse livro aqui, né, trouxe um monte de regras para eu aplicar durante esse período. Então eu me percebi uma pessoa muito rebelde. Até para gravar esse vídeo mesmo foi uma resistência, porque eu não tô no meu escritório, no meu cenário, e aí eu fico, não vai ficar tão bom, não vai ficar tão legal, mas a ideia é fazer o que tem que ser feito e guardar o perfeccionismo no bolso. Bom, esse foi um vídeo mais longo, os próximos vídeos não serão tão longos, porque eu não vou ter que trazer tantos conceitos para vocês, e vai ser mais um update semanal mesmo. Você já testou o modo caverna? Você já se dedicou completamente a um objetivo que você tenha, que você queira? Como é que foi? Me conta aqui. Quais são as dúvidas que você tem sobre esse modo? O que você acha legal que a gente observe durante esse período? Quais são as outras hipóteses que você quer que eu levante durante esse processo, que a gente analise esse processo? Eu tenho a intenção de usar esse modo caverna como base do meu TCC da pós, então essa é a motivação principal, assim, já ir adiantando algumas coisas do TCC. E eu também tenho esse objetivo muito grande de acabar com essas desculpas que estão sendo usadas há muitos anos e que estão funcionando muito bem para me manter estagnada, paralisada, disfarçadamente, né? Porque a gente dá alguns passos tímidos e parece que a gente está evoluindo, mas na verdade eu me percebi andando em ciclos, realmente como um rato de laboratório na rodinha. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.